Você sabe o que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É mais comum na infância, mas diagnosticar esse problema não é tão simples e o uso de medicamentos deve ser muito bem avaliado. E para falar sobre isso, já estão aqui então a psiquiatra da infância, que é a Janaína Secone, e também a psicóloga Carolina Soares, que são as convidadas de hoje para falar sobre esse assunto. Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas. Bom, esse transtorno, ele é mais comum em qual faixa de idade? Na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do desenvolvimento. Então, ele inicia na infância, se desenvolve durante a adolescência e acompanha a pessoa durante toda a vida. E aí, consequentemente, isso pode afetar todo o desenvolvimento da pessoa que é portadora desse transtorno. Bom, e aí vou perguntar agora para as meninas como é que é identificar, porque normalmente crianças, elas já são agitadas, bastante ativas, e como a gente faz para não confundir o transtorno com uma hiperatividade ou com uma agitação normal? E se você de casa tem essa dúvida, não sabe como identificar, quer fazer alguma pergunta, manda para a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número está na tela, 91910851, manda que a gente vai ler ao vivo aqui e as meninas vão responder para você. Bom, então, como não confundir um comportamento normal da infância, uma agitação normal com essa síndrome que é TDAH? Isso. Então, na verdade, é importante estar atento aos sinais e verificar os sintomas, né? Sobre impulsividade, inquietude, desatenção. Quando criança, geralmente é visto na escola, na fase de aprendizado, problemas de relacionamento interpessoal, dificuldades com regras e limites. Então, provavelmente, na escola eles vão estar atentos a esses sinais e vão encaminhar para o médico, para o psicólogo, para fazer um tratamento, para fazer um diagnóstico, né, junto com a farmacologia, junto com a psicologia, com a terapia. E existem causas específicas? Sim, na verdade, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, então você herda uma vulnerabilidade genética para desenvolver esse transtorno. E também você pode ter um histórico de agravos pré-natais e perinatais, complicações também podem estar associadas ao desenvolvimento do TDAH. E são só as crianças que sofrem disso? Não, geralmente é diagnosticado na infância, mas nos adultos a gente pode estar percebendo nas dificuldades de se relacionar, na impulsividade nas tomadas de decisões, na dificuldade com os compromissos, de marcar e esquecer, dificuldades com o horário, com o tempo. Isso vai causar prejuízos também na vida profissional dele, no cotidiano dele, nas relações familiares, com colegas, com os amigos. Dificuldade de manter-se em trabalhos, de manter relacionamentos, impulsividade no trânsito, envolvimento em acidentes de trânsito, envolvimento com drogas também, com bebida alcoólica. A rotina, o dia a dia na casa, as atividades que as pessoas desenvolvem em casa, isso influencia muito? Na verdade, quando tem um TDAH em casa, é importante o quê? A família, ela tem um diálogo franco e objetivo com essa criança, ela se reestruturar familiarmente, dar o apoio para essa criança, fazer o tratamento adequado, porque, consequentemente, uma família desestruturada, com episódios diários que deixem a criança nervosa ou que facilitem para que o comportamento dela acabe piorando um pouco, entende? Em que sentido? Se não tem o diálogo, se não tem a conversa, se não tem o entendimento sobre o transtorno, isso pode agravar no comportamento, refletir no comportamento dessa criança. E a Karen, de Curitibanos, ela quer saber se o TDAH pode afetar a adolescência. Sim, se você não tem um diagnóstico adequado e o tratamento, você pode ter prejuízos em todas as fases de desenvolvimento, né? Na infância, o prejuízo é importante no aprendizado, mas na adolescência também, tanto no aprendizado, nas relações sociais, e uma das questões que mais nos preocupa, que é o envolvimento com drogas. Então, isso pode acontecer, sim. E a Fernanda de Oliveira Silva, ela gostaria de saber se quando a criança é muito nervosa, tem alguma coisa a ver com essa síndrome. Ela tem uma criança de 2 e uma de 7. Tem algo relacionado? Ela é lá de Porto Belo. Acho que só um sintoma isoladamente é difícil da gente poder inferir, né, que essa criança tem. Eu acho que o mais adequado é procurar um médico, pediatra da cidade ou um psiquiatra da infância para poder avaliar o motivo do conjunto desses sintomas. Conjunto de sintomas. Não é que uma criança é muito ativa que ela tem um TDAH. Tem uma série de sintomas e você tem que aliar isso a um prejuízo
significativo para que você feche esse diagnóstico. Bom, e tem tratamento? Tem tratamento. Sim. E como é que é feito? O tratamento é feito com psicólogo e com médicos, né? O médico vai avaliar a necessidade farmacológica dessa criança. A psicologia ela vai tratar o comportamento desse indivíduo, vai fazer uma anamnese, vai fazer um levantamento familiar, escolar e vai estar acompanhando o comportamento dele no sentido de quê? De desenvolver esse comportamento, de dar um novo significado para esse comportamento que cause menos danos e menos prejuízo para a vida dele. E meninas, pela experiência de vocês, quem que consegue identificar melhor isso? São os pais ou são os professores em casa? Acho que um conjunto, né? Tem professores que são muito sensíveis ao que foge da média das crianças, do comportamento médio das crianças. Tem pais, principalmente as mães, né, que acabam buscando o atendimento médico. Então, acho que é importante a gente estar sensível a um comentário de um educador ou de alguém próximo da família, né? De que às vezes aquela mãe está no primeiro filho, mas tem uma outra mãe da família que com experiência e que vê que alguma coisa não está dentro do desenvolvimento normal. Então, acho que é importante ficar atento e, na dúvida, é o que eu sempre falo, sempre procura um atendimento especializado, que não vai fazer mal. É preciso tratar. E, recentemente, teve uma discussão sobre o uso da Ritalina na questão do tratamento dessa síndrome. Como é que está isso? Existe polêmica, né? Existem alguns grupos que são contra o tratamento de crianças com transtornos psiquiátricos com uso de medicações, não só o TDAH com a Ritalina, mas outros transtornos também. Na verdade, essa é uma medicação que foi lançada na década de 50, 1955 foi lançada essa medicação, só para ter uma ideia de que ela é uma das medicações mais antigas dentro da psiquiatria. Então, assim, o TDAH é uma entidade que vamos dizer assim, que existe, né? Tem pessoas que falam que não existe, mas existe, ela está dentro das classificações diagnósticas, a medicação é usada há várias décadas com suporte da literatura científica, né? Então, tem pessoas que vão até a mídia e falam que a Ritalina é prejudicial. Eu acho que com avaliação médica, com acompanhamento, a gente vê só evolução positiva. E se não tiver tratamento, isso pode gerar consequências mais graves para essa criança, para esse adolescente? É aquilo que a gente conversa, né? A importância do tratamento é para o desenvolvimento dele e para a vida adulta também, para minimizar os danos que essa criança ela pode ter. Então, assim, a partir do momento que ela é tratada com a medicação adequada, que ela vai para a terapia, que ela consegue reconhecer os seus sintomas, que ela consegue perceber o seu comportamento inadequado e que ela vai ajustando isso no seu cotidiano, que ela vai aprendendo a lidar com a sua impulsividade, com a sua desatenção, que ela vai montando estratégias para isso, a tendência é ela se desenvolver normalmente e minimizar esses sintomas. A partir do momento que ela não é tratada, vai trazer aqueles prejuízos que a doutora também comentou há pouco tempo, né? Acidente de trânsito, o compromisso com o trabalho, a mudança profissional, problemas de relacionamento interpessoal. Então, sem o tratamento, ele vai ter mais prejuízos e muito mais danos para a vida dele. Só para terminar, meninas, uma dúvida aqui lá de Biguaçu, de uma mãe. Meu menino tem TDAH, ele tem 8 anos, toma Ritalina, mas não está adiantando. O que ela tem que fazer nesse caso? Ela quer saber. Acho que tem que retornar no médico, né, que avaliou e que está prescrevendo a medicação e conversar isso para reavaliar, às vezes ajustar a dose da medicação, o horário, ou às vezes não responde bem a uma medicação, tem que tentar outra. Agora é importante essa pergunta porque, assim, a medicação não faz todo o tratamento, né? Então, assim, precisa de psicoterapia para a criança, precisa de orientação para os pais, orientação pedagógica na escola, às vezes no treinamento parental, que é uma terapia para pais. Então, não é só a medicação faz parte do tratamento. Tá certo, meninas, muito obrigada. Tem muita pergunta chegando, a gente não vai conseguir responder a todas, infelizmente. Pai perguntando, pai dizendo que é ativo, perguntando se o filho também pode ter puxado isso, enfim. A gente não tem como responder a todos, mas muito obrigada, Carolina e Janaína, pela participação de vocês aqui, pelos esclarecimentos.